Esse vídeo é o recap completo do BL Cosmect Play Love. O BL começa nos apresentando Natsumi, um consultor de beleza que leva o trabalho a sério de verdade. Ele atua na marca de cosméticos Ronferic e tem uma visão bem diferente de muita gente. Para ele, maquiagem não é só estética. É uma ferramenta para aumentar a autoestima e fazer o cliente se sentir confiante. Por isso, ele se dedica ao máximo, estuda técnicas até fora do expediente e vive buscando melhorar, como alguém que enxerga a profissão quase como uma missão. No mesmo ambiente está Sahashi, seu colega mais novo. Ele tem talento de sobra, é bonito, carismático e faz sucesso com facilidade, um dos vendedores mais populares da loja. Só que o jeito despreocupado dele tira Natsumi do sério. Enquanto ele trata tudo com seriedade, Sahashi passa a impressão de que nada é tão importante assim. Apesar dessas diferenças, os dois acabam sendo colocados para atuar juntos como uma dupla de consultores, já que ambos são vistos como funcionários de destaque. Sahashi acaba presenciando uma conversa entre Natsumi e Tanoushi, um rapaz mais velho por quem Natsumi guarda sentimentos desde o passado. Eles conversam e até falam sobre a filha desse homem. Entre risos e papo, o colega percebe algo que Natsumi tenta esconder. Ele é gay e mantém isso em segredo no ambiente de trabalho. Então o provoca como sempre faz, dizendo que mesmo que goste daquele homem, ele é casado e gosta muito da filha, então fica claro que é um amor não correspondido. Ao descobrir esse lado vulnerável de Natsumi, ele passa a agir de forma diferente, usando essa informação como um jeito de se aproximar dele e ganhar vantagem na relação entre os dois. É anunciado que em breve haverá um evento de pré-venda e será selecionada uma pessoa desse setor este ano. As próprias colegas de trabalho acreditam que Sahashi deveria ser escolhido, justamente por ser bonito e por ter vendido mais produtos na loja. Natsumi presencia uma conversa entre ele e Aizawa. Sahashi gostaria de ir ao evento, mas sabe que ela prefere Natsumi, e que ele também será promovido, mas não se importa com nada. Ela tem uma visão diferente das demais. Só porque ele pode atrair clientes com sua aparência, isso não significa que possa menosprezar o esforço. O rapaz diz que nem pensou nisso. Mesmo assim, não vê nada de errado em usar a própria aparência a seu favor. Natsumi interrompe a conversa e pede desculpas por ele. Em seguida, questiona essas atitudes, o motivo de ele agir assim e se não gosta desse trabalho, mas o cara só responde que simplesmente não se importa com nada. Isso irrita Natsumi, porque ele sabe que o colega tem potencial, mas esse comportamento é decepcionante. Ainda assim, não quer desistir dele. Então, quando é convocado para ir naquele evento importante, Natsumi pede à chefe para sugerir outra pessoa, alguém que ele afirma ser mais competente do que ele. Justamente Sahashi. Do outro lado da porta, ele estava escutando. Ele acaba dizendo que o colega é intrometido, mas ao mesmo tempo legal porque talvez, se fosse outra pessoa, com certeza prejudicaria o cara que só consegue vendas por causa da aparência. O próprio Natsumi reconhece a habilidade dele há muito tempo. Ele é rápido nos retoques, e seu amplo conhecimento dos produtos é prova do esforço que faz, por isso deseja que ele mire mais alto. Então o rapaz é escolhido para ir ao evento, mas quando o período de uma semana termina, ele volta como se nada tivesse acontecido e até sai mais cedo do trabalho. Natsumi não tem a chance de dar a boa notícia de que ele conseguiu, mas lá fora Sahashi o aborda de surpresa, porque já estava esperando por ele. É aí que Natsumi dá a notícia. Ele ficou em primeiro lugar no relatório de vendas, então gostaria de saber o que o motivou. Sahashi fala bem baixinho que foi ele, tão baixo que o colega nem tem a chance de ouvir. Mesmo assim, ainda pede uma recompensa e de surpresa puxa Natsumi e dá um beijo. O rapaz fica todo desconcertado, sem entender nada, e aí o outro explica que naquele dia, Natsumi perguntou o que é que ele leva a sério. Então ele pergunta se pode levá-lo a sério. Natsumi fica travado, sem responder, mas mesmo assim o cara pede para ele estar preparado e vai embora. Natsumi começa a pensar nisso naquela noite e se pergunta, preparado para exatamente o quê? Mas já dá para imaginar o que seria. Sahashi começa a ficar extremamente perto, causando um certo desconforto, porque ele não sabe se isso é realmente sério ou só brincadeira. Aí o colega antigo aparece novamente e o convida para tomar uma bebida. E olha a forma como Natsumi aceita, totalmente diferente e entusiasmado. Mas Sahashi não deixa barato e se autoconvida para ir também. Enquanto os dois conversam intimamente, Sahashi passa a ficar com muito ciúme. Quando Natsumi termina a noite bêbado, Tanoushi oferece uma carona para deixá-lo em casa, mas está mais do que claro que Sahashi não iria concordar com isso. Ele mesmo faz questão de cuidar disso e ainda diz que o cara deveria voltar para a esposa.
Quando Natsumi acorda, Sahashi explica que ele apagou, então o trouxe para casa. Também notou que ele gosta daquele cara, mas como tem medo de se machucar, simplesmente fugiu. Tem sentimentos por ele, mas não é corajoso o suficiente, na verdade, é surpreendentemente covarde. Sahashi afirma que está levando ele a sério, então não quer que ele fuja dele e quer que o encare de verdade. O dia seguinte é a folga de Natsumi. Justamente nesse dia, a empresa passa a receber reclamações sobre o atendimento dele, algo inesperado para alguém conhecido justamente pelo profissionalismo e dedicação. Quando volta ao trabalho, ele é imediatamente chamado pela chefe. É aí que fica sabendo das reclamações, e isso o deixa completamente abalado, porque o trabalho é a parte mais importante da vida dele, e ver sua reputação ameaçada o deixa inseguro. Sahashi se aproxima e, apesar de continuar com a postura provocadora e aparentemente indiferente, começa a demonstrar interesse genuíno pela situação. Natsumi não entende de onde surgiram as reclamações e passa a questionar se alguém está tentando prejudicá-lo. Seu palpite parece certeiro, porque ele encontra um homem chamado Kakizaki-san falando mal dele, dizendo que costumava trabalhar com Natsumi na loja de departamentos. Ele diz que Natsumi fez consultorias privadas e até roubou seus clientes. Também o acusa de ter saído com uma cliente há pouco tempo. A chefe gostaria de saber o que foi tudo isso e que cliente foi essa com quem ele saiu. Como Natsumi não fala, tudo o que ela sabe é que ele foi demitido há 4 anos e transferido para essa loja, então se alguma coisa acontecer, ele será responsabilizado por isso. Depois disso, a atmosfera na loja muda. Alguns colegas começam a olhar para ele com desconfiança, como se ele tivesse cometido algum erro. Somente Sahashi age normalmente. Mesmo assim, ele segue a vida e continua trabalhando naquele lugar, mas o homem volta a aparecer, trazendo acusações mais sérias e pressionando a loja a demiti-lo, justamente pela alegação de Natsumi ter roubado uma cliente dele. Mas que cliente é essa que é tão importante? Ele explica depois, numa conversa sós, e Sahashi também aparece, bem na hora de ouvir aquela história. Ele relata que há 4 anos Ayami, a tal cliente, usou o óleo que Kakizaki-san recomendou e então apareceu uma irritação no rosto dela. Depois disso, ela disse que tinha pele sensível, mas mesmo assim confiou nele. É por isso que ela ficou tão chocada. Depois de ouvir, Sahashi começa a atacar o cara. Afirma que ele é o culpado nessa história e que mesmo sabendo disso não se importou com a cliente. Então, depois de esclarecer, ele só pega no braço de Natsumi e sai de lá, garantindo que ele não vai ser demitido, porque inclusive já investigou o assunto e falou com essa mulher. Quando Natsumi recebe uma ligação de Tanoushi, Sahashi decide atender. Enquanto isso, ele o abraça à força e deixa claro para o outro que Natsumi está bem, que não precisa se preocupar e que Natsumi tem dono, agora, como se estivesse realmente marcando território. Depois, ele só pede para ele o acompanhar e ir esclarecer as coisas com a chefe. E graças às anotações de Natsumi, que ele faz de todos os clientes, eles conseguem resolver esse assunto. Ele fica emocionado por receber a ajuda de Sahashi, então agradece e finalmente sente que os sentimentos por Tanoushi podem ser um pouco diferentes de amor. Além disso, ganha de presente um par de brincos, para se lembrar a quem ele pertence. No dia seguinte, começa o dia usando os brincos e se pergunta se isso significa que os dois estão namorando. Fica super orgulhoso de Sahashi, porque ele acabou se tornando especialista em maquiagem, ou seja, só bastou ter sido incentivado. Depois, uma mulher super bonita, capa de revista, entra na loja. Ela já conhece Sahashi e fica muito feliz em encontrá-lo. Natsumi começa a se perguntar que relação ele tem com ela. Além disso, a chefe informa que a sede ligou sobre o evento de relações públicas da coleção de primavera, a partir do próximo mês. Yumihara, a musa deles, será modelo, e Sahashi foi escolhido como maquiador do evento. Natsumi acha uma boa notícia, mas ao mesmo tempo fica triste, porque ele vai ficar longe da empresa por 2 meses e ainda vai trabalhar com a musa. Isso acaba deixando ele inseguro. Um dia antes de ele ir embora, aparece uma nova pessoa, Nanjo. Ele vai ser um novo funcionário e já começa a trabalhar amanhã para cobrir esse período. Além disso, ele acaba percebendo que existe algo entre Natsumi e Sahashi, mesmo que não estejam verbalizando isso com clareza. Ele deixa claro que gosta de homens que até tentou esconder, mas não é tão bom nisso. Apesar de notar a beleza de Sahashi, ele prefere Natsumi, assegurando que esse sim é o tipo dele. Sahashi dá logo um chega para lá, e é aí que o cara confirma que realmente tem algo entre eles. Sahashi mesmo faz questão de demonstrar isso, falando sobre os brincos que deu a ele e que Natsumi pode ligar se algo acontecer.
Então os eventos começam, e a loja recebe Nanjo com uma personalidade descontraída, delicada e irreverente. Só que a saudade de quem ele realmente queria por perto começa a apertar. Enquanto vê os posts, a falta dói ainda mais. Aí Nanjo aparece novamente, provocando como sempre, e ainda coloca formiguinhas na cabeça de Natsumi, dizendo que Sahashi também gosta de garotas e que aqueles dois estão juntos agora. Se estivesse no lugar dele, não faria Natsumi se sentir inseguro. Depois, ele fala que é só brincadeira. Mesmo assim, isso faz Natsumi pensar demais. Que não está duvidando dos sentimentos de Sahashi, só não sabe lidar com eles. Então, se reunir coragem para dizer que ama ele talvez mudaria alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, Sahashi ainda não disse que gosta dele. Mais tarde, ele decide ligar para se sentir mais aliviado. Sahashi até fica feliz com a ligação, mas eles nem têm a chance de conversar direito, porque pela chamada, Natsumi ouve a musa pedindo que Sahashi ligue a água quente. Ou seja, conclui que eles estão hospedados juntos no hotel. Natsumi começa a se achar um idiota. Ficou feliz só para ficar triste depois. Quando Nanjo percebe a tristeza, tenta animá-lo e o convida para ir com ele hoje à noite, prometendo que não fará nada estranho. É só para mostrar alguns produtos dos novos lançamentos do próximo ano. Natsumi lembra da ligação, então meio que decide se vingar aceitando o convite. Ao ver aqueles produtos, ele fica realmente muito animado. Aí Nanjo percebe que ele realmente ama o trabalho dele. Fora isso, Natsumi fala sobre a trajetória de Sahashi até chegar onde está agora. Mas ele faz isso de um jeito tão tocante que Nanjo percebe que ele realmente está apaixonado. Mesmo assim, ele provoca dizendo que Sahashi é tão cruel a ponto de deixá-lo desconfortável, mas que ele não deveria fazer uma cara tão solitária. Aí ele o derruba no chão e diz que isso faz pensar que ele está dando uma chance. Em seguida, são interrompidos por uma ligação de Sahashi. E Natsumi decide não atender, porque no fundo está chateado. Nanjo começa a pensar diferente, que Sahashi é quem realmente merece pena, porque ligou mesmo estando super ocupado, e que Natsumi é muito astuto. Mas ele vai deixar passar por hoje, então Natsumi pode ir embora. No caminho de casa, ele começa a pensar nas próprias atitudes e a se questionar se está agindo certo como amante. Ao mesmo tempo, recebe uma mensagem de Sahashi informando que vai ligar de novo. Aí Natsumi começa a ficar desajeitado no trabalho e triste o tempo todo. Ele até escreve que está sentindo a falta dele, mas depois apaga tudo, escolhendo guardar aquilo para si mesmo. Pensa que talvez só esteja com medo de mostrar o lado patético dele e Sahashi acabar odiando ele por isso. Então ele acha que não pode ser carente nem honesto com os próprios sentimentos. Depois, quem ele menos espera aparece, Sahashi, que o abraça forte, preocupado justamente porque Natsumi apagou as mensagens. Mas ele nem tenta forçar ele a dizer alguma coisa, então o rapaz decide ser honesto pela primeira vez. Ele confessa que apagou as mensagens porque estava estressado, pensando nele sozinho no hotel com aquela mulher. Sahashi explica o que realmente aconteceu. Ela não conseguia ligar a água quente, por isso ligou para ele ajudar. Além disso, ela já tem namorado. Depois disso, os dois confessam que sentiram falta um do outro. Em outro dia no trabalho, Sahashi se dá conta, pelo sorriso dele, que finalmente Natsumi está se apaixonando. Aí o rapaz decide soltar o que estava preso. Sahashi nem mesmo disse que gostava dele, mas o cara usa isso para provocá-lo ainda mais. Ele vai trabalhar em outra loja especializada em maquiagem, só que fica bem perto dessa onde Natsumi trabalha. Natsumi também não fica atrás. Ele é nomeado como gerente-chefe. Enquanto ele conversa com Tanoushi, Sahashi fica claramente incomodado, mas deixa rolar mesmo assim. Todos decidem apoiar Natsumi nesse trabalho difícil, inclusive a antiga chefe. Ao contrário deles, Sahashi não poderá apoiar muito porque vai estar em uma loja diferente. Por esse motivo, ele entrega uma chave reserva, porque sabe que Natsumi está nervoso com o cargo. Também envia o endereço dele para ir visitá-lo sempre que sentir falta, afirmando que ele pode até passar a noite. Como esperado, Natsumi enfrenta o novo sistema com muita dificuldade, porque como chefe precisa resolver tudo. Tanoushi apresenta um cara novo na loja, um júnior do departamento de vendas, que quer ganhar experiência no local. Só que o rapaz é muito desastrado. Natsumi fica sobrecarregado de trabalho e estressado, mas isso muda rapidinho quando recebe um convite para ir à casa de Sahashi. Chegando lá, ele fica nervoso por causa da casa chique, e até a comida é sofisticada. Enquanto comem a refeição, decidem falar sobre como foi o dia de trabalho de cada um. Aí Natsumi recebe uma ligação inesperada de Tanoushi, pedindo para fazer um evento na loja no próximo mês, e ele escolhe aceitar.
Sahashi sabe que esses eventos levam meses para serem preparados, então questiona se ele só aceitou porque foi Tanoushi que pediu. Natsumi nega com firmeza. Para dar conta do evento a tempo, ele fica super ocupado com os preparativos. Quando Sahashi o convida de novo para casa, ele recusa justamente porque vai trabalhar até tarde. E naquele mesmo período, Sahashi recebe uma nova missão: 2 semanas de treinamento em Paris, para o final do próximo mês. Em outro dia, Tanoushi dá essa notícia, e Natsumi fica surpreso porque nem sabia disso, afinal, eles não têm se visto ultimamente. Ele decide ir à casa dele sem avisar. Chegando lá, o encontra dormindo no sofá com o material de treinamento em Paris nas mãos, e só consegue pensar o quanto ele mudou, agora está implacável. Nesse momento, sente vontade de tocá-lo, e depois de fazer isso, se sente calmo. Mas basta Sahashi se mexer para ele sair dali imediatamente. Ele acha que não está certo aparecer na casa dele sem avisar. O evento que ele havia preparado chega, e fica tudo muito sobrecarregado. Natsumi precisa resolver tudo, mas as vendas realmente sobem. Mesmo assim, no final do dia ele fica frustrado consigo mesmo, pensando que falhou como chefe. A verdade é que ele queria pressionar Sahashi, mas parece que se esforçou demais. Sahashi, por outro lado, está distante, e o próprio Nanjo começa a desconfiar desse relacionamento. Para um casal, é estranho eles quase não se verem. Então Sahashi decide tomar uma iniciativa e vai procurar por ele. Natsumi está com febre alta por causa de um resfriado, e nesse momento o que mais deseja é vê-lo. Aí Sahashi chega e cuida dele, enquanto reclama que ele deveria ter avisado sobre o seu estado. Ele fica ao lado dele o tempo todo, até ele melhorar. E para resolver esse problema de distância, o convida para morarem juntos. Natsumi recusa porque acredita que precisa ser mais competente no trabalho, como se isso fosse atrapalhar. Sahashi rebate que depender de alguém e fazer o próprio trabalho são coisas diferentes, ele só precisa se organizar melhor. Mas aparentemente o problema é a insegurança de Natsumi. Ele começa a pensar que é patético e que sente inveja de Sahashi por ele ser deslumbrante. Então ele se irrita e diz que se pudesse se organizar melhor, já teria feito isso. Ele também diz que não quer que Sahashi o compare a ele, porque simplesmente não é capaz de fazer o que ele faz. A situação entre eles piora. Sahashi pega a chave de volta e vai embora, magoado. Depois disso é contado mais sobre a história de Sahashi. Ele começou a modelar durante a universidade, foi recrutado e passou a acreditar que realmente poderia seguir nessa carreira até que um dia, um boato sobre ele começou a circular, que ele supostamente levou uma mulher para casa. Isso chamou a atenção dos patrocinadores e por causa disso ele foi demitido. Porém, ele não se lembra desse incidente e acredita que foi uma armação feita por um senpai. Mesmo tendo levado a profissão a sério, ele foi derrubado por outros, e a partir daí passou a ter esse pensamento de não levar nada a sério. Então ele virou consultor de beleza, porque pensou que trabalhar em um ambiente dominado por mulheres estaria fora do alcance dos seniores homens. Mas nesse mesmo lugar, ele foi apresentado ao seu mentor, Natsumi, e começa a ficar decepcionado, porque lá também tem um senpai homem. A primeira impressão dele foi que Natsumi amava o trabalho e era muito talentoso. Ele parecia um pouco irritante, e Sahashi tinha certeza de que ele o trataria como todos os senpais homens que já teve. Mas esse pensamento começou a mudar quando ele viu a atitude dele, até chegar naquele momento em que ouviu a conversa de Natsumi com a chefe, basicamente o defendendo e expondo as qualidades dele. Depois disso, estar perto dele fez Sahashi querer possuí-lo. Por isso, ele não queria ouvir aquelas palavras, e ainda por cima o celular está sem sinal, sendo impossível receber uma mensagem naquele momento. Por outro lado, Natsumi pensa que já faz 3 dias que ele foi para Paris fazer o treinamento, e não teve a oportunidade de se desculpar. E mesmo que envie uma mensagem agora, com certeza ele não vai responder. Mas depois de repensar muito, ele finalmente decide mandar as mensagens, só que nenhuma é lida. O pior de tudo é que ele tem um convite para um jantar com Emma Lauren, e é no mesmo dia em que Sahashi vai chegar de viagem. Mesmo assim, ele decide que vai tentar resolver as coisas com ele. Enquanto isso, vai passar esses dias focando no trabalho. Um dia antes de ele voltar, Natsumi manda mais uma mensagem, informando que vai sair para jantar com Emma amanhã, então quer saber se ele vai estar livre no dia seguinte, pois quer vê-lo. No dia seguinte, depois do trabalho, Tanoushi vai buscá-lo para o jantar com Emma, mas quando Natsumi finalmente recebe a mensagem de Sahashi dizendo que também quer vê-lo, ele muda de ideia. Ele pede desculpas por não poder ir e vai atrás do amante. Assim que os dois se veem, Natsumi nem tem a chance de pedir desculpas de primeira, porque Sahashi logo o abraça,
como se também estivesse passando pela mesma coisa. Eles saem dali imediatamente e vão para um local mais reservado para se beijar e matar a saudade. Nesse momento, Natsumi também confessa que o inveja, justamente por ver que ele está se esforçando e por causa do talento dele, então se sente inferior. Ele quer pedir desculpas por ter dito aquelas coisas horríveis e diz que gosta muito dele. Sahashi o interrompe e também pede desculpas. É verdade que ele ficou irritado, mas o que realmente o frustrou foi ele mesmo, quando Natsumi estava doente daquela vez. Mesmo que Natsumi não tente se igualar a ele, Sahashi o respeita do mesmo jeito e, além disso, gosta muito dele. Então entrega a chave da casa de volta. Eles se beijam e se entregam um ao outro, decididos a realmente fazer as pazes. No dia seguinte, Natsumi acorda nos braços dele e fica contente porque é a primeira vez que passa a noite com Sahashi. Além disso, eles passam a morar juntos, e isso deixa completamente feliz. As funcionárias da loja até percebem que o rosto dele está diferente, mais radiante. Embora ele não diga em voz alta o porquê, ele sabe que foi por ter tido uma noite maravilhosa. Depois disso, o evento de relações públicas para o novo produto começou, e Sahashi voltou para a loja deles por um breve período. Como esperado, as clientes ficam felizes quando ele está por perto. Em certo momento, o aprendiz agradece pela refeição do outro dia e diz que, enquanto aprende ali na loja, está disposto a dar o melhor de si. Quando ele olha para Sahashi, Sahashi faz uma expressão como se estivesse dizendo, sai de perto do meu macho. E ele não deixa isso passar. Quando tem oportunidade, pergunta o que está havendo entre ele e Natsumi. O rapaz responde que nada, apenas que Natsumi o convidou para jantar outro dia. E isso já faz Sahashi pensar que ele gosta de Natsumi. O pior é que o rapaz confirma que sim, que realmente o admira como pessoa. Sahashi deixa claro que ele pode apenas admirar, porque Natsumi já é dele. Nesse mesmo dia aparece outro homem olhando para a loja, como se procurasse alguém. Harukawa pede um momento a sós para conversar com Natsumi. Ele diz que Sahashi falou que Natsumi era dele e que saber que eles estão juntos realmente o deixa muito feliz, porque admira os dois. Natsumi vai até Sahashi e pede para ele não dizer essas coisas para Harukawa, só que ele não vê problema, afinal, ele disse a verdade. Além disso, Natsumi foi jantar secretamente com ele. Natsumi explica que não foi nada demais, apenas deu alguns conselhos como chefe para ele melhorar. Depois de fazerem as pazes novamente, ele entrega um porta-chaves de presente, igual ao dele. Quando a temporada de eventos termina, eles voltam a trabalhar em lojas separadas. É aí que aquele mesmo cara entra na loja, acusando Natsumi de ter enganado Sahashi, e que essa deve ser a razão dele estar permanecendo com essa marca, sendo que existem lugares mais adequados para ele. Natsumi informa o ocorrido e descreve o homem que foi à loja. Sahashi parece conhecer o cara, mas não entra em detalhes. Ele só diz que a partir de amanhã vai buscá-lo, porque o sujeito provavelmente vai voltar. No dia seguinte, depois do expediente, o homem aparece, como esperado. E realmente Sahashi já o conhecia porque é o irmão mais velho dele. Tema pede para Sahashi voltar para Nova York com ele. Eles estão estabelecendo uma divisão de cosméticos dentro da marca deles, e a mãe e o pai estão esperando por ele. Sahashi responde com firmeza que pertence a Tóquio e vai embora. Quando chegam em casa, ele explica, o pai administrava uma marca de roupas em Nova York. Quando ele se formou na faculdade, Tema pediu para ele trabalhar com eles, mas ele continuou recusando. Recentemente, Tema o contatou novamente, dizendo que eles estão criando uma nova divisão de cosméticos e quer que ele participe, mas ele recusou mais uma vez. Natsumi chega a pensar que ele odeia a própria família, porque nunca esteve disposto a falar sobre ela, e que ele devia ter ouvido o irmão. Sahashi diz que não é que odeie, só não está interessado. Além disso, seu irmão arrastou Natsumi para essa bagunça. Em outro dia, Tema vai novamente à loja, supondo que o irmão já tenha falado que não está interessado nessa família. Ele relata que quando era criança, sempre vivia doente no hospital. A mãe sempre esteve ao lado dele. O pai tinha acabado de se mudar para Nova York para estabelecer a carreira como designer. Então Sahashi era frequentemente deixado sozinho. Ele aprendeu a cuidar de si mesmo porque a mãe o ensinou. É claro que ele se sentia solitário. Então, como irmão mais velho, Tema quer recuperar o tempo que perderam como família, por isso veio buscá-lo. Ele diz que sabe sobre o relacionamento, mas Natsumi não pode mudar o passado, somente a família pode fazer isso. Sahashi recebe uma mensagem de Natsumi pedindo para ele não buscá-lo hoje. Mesmo assim, ele vai e encontra Natsumi com duas mulheres, a mãe e a irmã. Eles saem para comer, e aí Natsumi dá a notícia sobre o relacionamento. E como imaginado, elas ficam encantadas com a beleza do namorado.
Ao mesmo tempo, um clima tenso ronda os dois. Então, no caminho de volta, Natsumi informa que o irmão dele contou sobre a família, e ele parecia se arrepender do passado. Sahashi já até imagina o que ele vai dizer, mas afirma que já estava bem fazendo as coisas sozinho. A distância que eles têm agora é normal, e ele não tem queixa sobre isso. Mesmo Natsumi achando que há uma intromissão se envolver, ele não quer que Sahashi abandone a família. Então o abraça forte e pede para ele ir para Nova York. Ele acredita que essa é a melhor escolha, assim ele pode descobrir como lidar com a família depois, e que se não for, talvez se arrependa. Pelo contrário, Sahashi acredita que o tempo que tem com Natsumi é mais importante. Abandonar ele e ir para outro lugar não faz sentido. Natsumi esclarece que não está pedindo para terminar, só quer que ele passe um tempo com a família, e assim que tiver folga vai visitá-lo. Sahashi fica super irritado, afirmando que Natsumi tem mania de tomar decisões por outras pessoas, e o que ele quer de verdade é que ele fique ao lado dele. Os dois acabam se desentendendo, jogando alguns defeitos um no outro, e Sahashi acaba indo embora para Natsumi se acalmar. Ele também não volta para casa nessa noite. No dia seguinte, Natsumi acaba se encontrando com Harukawa e desabafa um pouco sobre a noite anterior. O rapaz vai ao banheiro por um instante e olha o celular. Quando volta, o convida para sair para um festival, o mesmo que ele havia combinado de ir com o namorado. Natsumi acaba aceitando no embalo, mas chegando lá percebe que deveria estar com Sahashi naquele lugar, não com outra pessoa. Mesmo assim, ele segue o fluxo. À noite, ele agradece por Harukawa ter animado ele naquele dia. O rapaz confessa que, na verdade, pediram para ele fazer isso. Ele enviou uma mensagem para Sahashi, e Sahashi ligou de volta imediatamente, pedindo que ele ajudasse Natsumi a se distrair. E aí logo em seguida, o namorado aparece, aliviado por finalmente conseguir encontrá-lo. Ele só conseguiu justamente pela ajuda de Harukawa, então fica muito grato. E agora, com a mente mais aberta, ele pergunta o que Natsumi quer que ele faça. Ele se lembra da conversa com Tema, então acredita que não pode fazer nada por ele, não pode dar a ele um tempo para a família. E ainda assim Sahashi é tão gentil com ele sempre, então ele fica preocupado se isso está realmente bem. Sahashi fica cheio de felicidade e deixa claro que, contanto que possa fazer refeições com ele, ter conversas bobas, ir a lugares como aquele, os sentimentos que Natsumi sempre teve com a família dele, ele também está sentindo agora. Então, com certeza, está tudo bem. Finalmente eles se entendem e dão um beijo de reconciliação justamente na hora dos fogos de artifício. Sahashi não vai para Nova York, e deixa claro para o irmão que está trabalhando em uma coisa que realmente gosta. Além disso, ele já tem uma pessoa que se importa com ele e que vai fazê-lo feliz. Já se passaram 6 meses desde que eles passaram a morar juntos, e Sahashi foi promovido a maquiador profissional. Ele vai maquiar as modelos nos bastidores. É um evento importante, do qual a empresa Ron está participando pela primeira vez. Só que o irmão aparece novamente, dessa vez para implorar que ele seja modelo da marca dele. Sahashi decide aceitar, ao invés de ser o maquiador do desfile, ele deixa esse cargo hoje para Natsumi. Diferente de todo esse tempo, quem Natsumi vai maquiar é o próprio namorado, e ele faz isso com atenção redobrada, para ele ficar um modelo ainda mais bonito. Em casa, Natsumi fica admirando as fotos. O resultado é impressionante e como foi ele que fez a maquiagem, ele fica orgulhoso de si mesmo. Depois desse desfile, a divulgação de Sahashi na mídia é reduzida ao mínimo. Parece que ele foi mantido longe da vista dos clientes, mas não há dúvida do que o setor de modelos percebeu. Ele passa a receber mensagens constantes de ex-colegas para novos trabalhos. Porém, ele não escolhe ser modelo, e os dois finalmente conversam abertamente. Sahashi admite que no início se aproximou de forma egoísta, sem entender os sentimentos de Natsumi, mas que foi justamente a dedicação e a sinceridade dele que o fizeram mudar. Ele diz que não quer escolher entre carreira e relacionamento e que o que realmente deseja é continuar ao lado de Natsumi, mesmo que isso signifique enfrentar distância e dificuldades. Natsumi, que sempre tentou manter o controle da situação, finalmente baixa a guarda. Ele confessa que tem medo, mas que também não quer fugir do que sente. Pela primeira vez, os dois falam sem provocações ou jogos, apenas como duas pessoas que aprenderam a confiar uma na outra. A série termina com um final feliz simples, focado mais na evolução do casal, mostrando que o verdadeiro crescimento deles não foi apenas profissional, mas emocional. A segunda temporada mostra Natsumi e Sahashi morando juntos e vivendo uma fase boa. Eles se amam, se respeitam e estão crescendo na carreira. No início, Natsumi está em um trabalho de revista e fica muito nervoso, travado pela pressão e pelo peso do momento.
Já Sahashi aparece completamente diferente, calmo e confiante, porque ele tem mais facilidade com câmera e ambiente de mídia, já que lidou com isso antes. Na volta, Natsumi é abordado por um novato, Oshina, que se apresenta como novo consultor de beleza e fala direto que admira Natsumi, que se inspira nele e tudo mais. Natsumi fica surpreso ao perceber que virou referência para alguém. Já se passaram 5 anos desde que ele começou a trabalhar na loja como consultor de beleza. Agora ele está trabalhando como gerente-chefe da filial Ron e costumava fazer isso ao lado do parceiro, Sahashi, mas agora ele se tornou maquiador exclusivo da Ron. Em casa, o clima é totalmente outro. Eles têm aquela intimidade tranquila de um casal que já se entende. Sahashi cuida dele, seca o cabelo dele, e Natsumi desabafa que está com uma sensação nova, como se ele estivesse pronto para mirar mais alto na carreira. O sonho dele agora é se tornar o melhor BA da Ron, alguém que inspira, que levanta os outros, do jeito que ele mesmo já admirou no passado. Ele também deseja que o namorado se torne o melhor artista. Sahashi o apoia totalmente e diz que se é isso que ele quer, ele vai fazer acontecer. Depois eles dão aquele beijo mais íntimo, e o amor entre o casal continua intacto. No trabalho, aparece Tanoushi, o cara do setor comercial, alguém que Natsumi admirava e que inspirou ele a ser consultor de beleza. Ele informa que Emma está vindo de Paris. Ela vai realizar um workshop de treinamento para desenvolver artistas japoneses, e Sahashi está incluído entre os estagiários. Quando Natsumi fala sobre isso com o amante, Sahashi conta que já sabia, e fica subentendido que ele já tem alguma ligação com ela. Por isso, Natsumi fica mexido porque Sahashi ainda não tinha falado disso com ele. No dia de folga eles acordam tarde, o que não é muito comum para os dois, e para variar um pouco, decidem sair para almoçar fora. Chegando ao café, dão de cara com Emma Lauren, uma mulher confiante, elegante e com muita presença. Por incrível que pareça, ela lembra de um episódio antigo em que Natsumi furou um jantar. Ela brinca com isso, deixando Natsumi muito constrangido. E Sahashi complica ainda mais. Ele diz que o motivo do furo foi que Natsumi não aguentou e quis se reconciliar com ele depois da briga. A conversa toma um rumo sério quando Emma começa a perguntar sobre o futuro. Natsumi reafirma o sonho dele de ser o número 1 da Ron como BA. Depois ela fala de Sahashi. No último treinamento ele foi super antipático, e mesmo tendo sido treinado pessoalmente por ela, ele sempre fica com essa cara de distraído. Mas em termos de habilidade e senso, ele não é ruim. Sahashi se defende dizendo que naquela época estava brigado com Natsumi, então realmente não estava concentrado. Emma decide falar sério dessa vez. Se Sahashi continuar do jeito que está, ele não vai virar um top artista. Então, se ele deseja o contrário, precisa ter aulas extras e aceitar o treinamento dela. Sahashi não gostou muito da ideia de um treino extra, mas Natsumi diz que ele deveria aceitar a oferta. Depois, quando ficam a sós, Natsumi fica preocupado, achando que disse algo errado, porque pediu para ele aceitar sem saber se era isso mesmo que ele queria. Sahashi confessa que quer sim, mas queria cumprir a promessa de fazer o jantar para Natsumi quando voltasse do treinamento. Quando o treinamento começa, fica claro que Emma coloca pressão, cobrança e um padrão de excelência alto. Sahashi liga para Natsumi porque precisa de apoio. Ele desabafa, afirmando que não foi um treinamento, foi trabalho em campo. E agora ele é o único que ficou até mais tarde porque o nível da equipe é muito alto, e ele é o mais fraco do grupo. Natsumi o encoraja, fazendo ele ver que o importante é o crescimento, mesmo que isso roube o tempo dos dois. Depois, Emma se aproxima de Sahashi e fala que precisa conversar. A câmera deixa no ar que vem proposta, mudança ou algo que pode mexer com o futuro dele. Sahashi chega em casa diferente. Ele vem super carente, o abraça forte e solta um "eu te amo", como se estivesse com medo de perder aquilo. Quando eles se deitam, Sahashi age como alguém que acabou de receber uma notícia que pode afetar o relacionamento deles negativamente. No dia seguinte, Natsumi começa a pensar na atitude do amante na noite anterior. Ele imagina que seja só porque ele está cansado, mas sente algo estranho. Eles voltam para a rotina de trabalho. Natsumi, vendo que o namorado está se esforçando, decide focar também no próprio trabalho. No caminho de casa, Sahashi liga novamente para avisar que vai se atrasar e que não é para esperar por ele. Mas o real motivo da ligação é pedir forças, uma motivação para continuar nesse treinamento. Natsumi se sente sozinho, mas acredita que seja necessário e precisa ficar firme. Quando Sahashi chega, ele encontra Natsumi dormindo no sofá. Ele se aproxima com uma expressão preocupada, dá um beijo e vai dormir sozinho no quarto.
No dia seguinte, Natsumi acorda bem na hora em que o namorado está prestes a sair para o treinamento e para ficarem juntos por mais um tempo, decide acompanhá-lo por um trecho. Quando Sahashi segue caminho sozinho, Ema aparece e marca de conversar com Natsumi naquele mesmo café para falar do futuro de Sahashi. Nessa conversa, ela conta a proposta que fez para ele naquele dia, Sahashi se tornar o sucessor dela. Ela aponta todas as qualidades dele como maquiador, então sente que ele tem um potencial que vale a pena lapidar. No caminho de volta, Natsumi pensa que é uma boa notícia, então não entende por que Sahashi chegou em casa daquele jeito. Mesmo assim, quando ele chega, Natsumi tenta agir normalmente e nem toca no assunto. Mas Sahashi diz que gostaria de conversar com ele, e é uma conversa séria. Ele fala que todo esse tempo, sempre tomou as decisões pensando em uma coisa só, ficar ao lado de Natsumi. Isso não mudou nem agora. Só que entre sentimento e futuro, ele não sabe o que priorizar, e é nisso que tem pensado. Ele não aspira a se tornar alguém como Ema, no auge da ROM. O que ele quer é se tornar o melhor maquiador da ROM, bem onde Natsumi está, alguém de quem ele possa se orgulhar. E considerando também o que sentiu depois do treinamento da Ema, essa foi a conclusão a que chegou depois de pensar em tudo isso. No entanto, para alcançar esse objetivo, ele precisa entrar na equipe da Ema e aprender com eles. Porque depois de experimentar pessoalmente as técnicas de uma equipe de topo, ele sente que seria difícil aprimorar esse tipo de habilidade no Japão. Então ele precisa ir para Paris e ficar pelo menos 2 anos. Natsumi informa que não pode ir para Paris junto, mas vai apoiar ele do mesmo jeito. Só que isso significa manter um relacionamento à distância, e Sahashi admite que não consegue ficar longe dele, sente que vai murchar e morrer. Mesmo assim, ele está pensando no futuro, para que seja possível realizar todos os sonhos ao lado de Natsumi. Ele declara que ama o namorado mais do que tudo e que o respeita muito. Outro dia, quando volta do trabalho, Sahashi avisa que vai chegar tarde, e Natsumi vai ter que dormir primeiro. E sabendo que vai ter que dormir sozinho constantemente quando Sahashi for embora, ele começa a ficar triste. Mais tarde, Sahashi finalmente volta, se deita ao lado dele e diz que só conseguiu aguentar porque a foto de Natsumi estava lá, daquele comercial que eles fizeram. Natsumi até acha que não saiu bem na foto, porém Sahashi deixa claro que nenhuma foto se compara ao original, ou seja, ele é muito mais bonito pessoalmente. No dia seguinte, Tanoshi encontra Natsumi para dizer que um novo BA será transferido para ROM, então quer contar com ele para ajudar. Então no outro dia, Oshina, o novo BA, se apresenta na loja. Só que Natsumi reconhece ele na mesma hora, é o mesmo rapaz que ele encontrou outro dia. Enquanto ensina ao rapaz como funciona o sistema da loja, Natsumi pensa consigo que ele foi transferido porque estava com dificuldades, mas não parece ser o caso. Só que quando ele atende a primeira cliente, Natsumi percebe que ele realmente é desajeitado. Além disso, o rapaz começa a conversar com a cliente sobre cachorros, algo totalmente fora da função. Então, no final do expediente, Natsumi o convida para irem juntos, já que o caminho para casa é o mesmo. No trajeto, Oshina conta as dificuldades que teve no outro departamento e diz que talvez seja porque fica muito nervoso, ou talvez porque esse ramo não seja para ele. Natsumi discorda. Ele acredita que o nervosismo é normal no começo e que ele não pode desistir por causa de um erro só. Então, para ajudá-lo, propõe atender os clientes junto com ele e treinar maquiagem, mesmo que isso signifique ficar depois do trabalho. No caminho, Natsumi aproveita para conhecer ele melhor. E aí o rapaz lança uma pergunta que Natsumi nem consegue responder. Como é amar o seu trabalho? Isso não sai da cabeça dele. Mesmo não tendo conseguido responder na hora, ele sabe que gosta muito de atender os clientes e fica feliz quando eles ficam felizes. Mas acha que isso é só o jeito dele de ver o trabalho. De qualquer forma, ele está decidido a treinar Oshina para ele virar um BA competente. Quando Sahashi chega e pega ele falando sozinho, pergunta o que está havendo. Natsumi fala sobre o novo funcionário que chegou na loja, o mesmo que falou com ele na sede, então estava pensando em como fazer ele gostar do trabalho. Sahashi menciona que ele ainda é obcecado pelo trabalho, mas pede que quando estiver em casa, pense nele em vez do trabalho, e dá um beijo de bem-vindo de volta, que Natsumi devia ter dado. No dia seguinte, depois de pensar muito, Natsumi responde à pergunta de Oshina. Ele realmente passou a amar esse trabalho depois que ganhou a confiança das clientes. Então espera que ele possa sentir isso por si mesmo. Como combinado, eles ficam depois do expediente para treinar o rapaz a maquiar. Ao fazer isso em uma das funcionárias, Natsumi percebe os movimentos suaves e precisos dele, totalmente diferentes de quando ele atendeu aquela primeira cliente. E a maquiagem fica linda.
Porém, isso muda completamente ao atender a segunda funcionária. Ele começa a ficar todo desajeitado. Quando questionam o que está acontecendo, ele diz que é porque está muito nervoso. A moça que está na cadeira pensa que é por causa dela. No final, Oshina se enrola todo para explicar, e Natsumi conclui que o problema dele é psicológico, porque as técnicas básicas ele tem. Quando Natsumi conversa sobre isso com Sahashi, ele pergunta se o namorado não está se metendo demais. Quando era novato, ele também achava isso irritante. O novato comum ficaria intimidado e recuaria ainda mais se já estiver com problemas, e se meter demais pode acabar tendo o efeito contrário. Mesmo achando ruim o conselho, Natsumi sabe que ele está certo. Então, no trabalho, ele decide dar um pouco mais de liberdade para o novato, até deixando ele atender uma cliente sozinho, mas dá muito errado. Ele fica nervoso, derruba as coisas e vira uma confusão, ainda mais porque a cliente é daquelas super exigentes. Oshina pede desculpas e acredita que realmente não tem perfil para ser um BA. Esse pensamento deixa Natsumi frustrado, porque ele não queria que Oshina dissesse isso. Ele queria que o rapaz ganhasse confiança, mas acabou desanimando ele. Em outro dia, eles conversam novamente, e Natsumi reconhece que Oshina se tornou um BA para superar a si mesmo. Ele diz que o jovem tem ótima capacidade de observação, percebe na hora o que precisa ser reposto, memoriza rápido onde fica o estoque e é muito caprichoso na limpeza. Ele consegue notar coisas que se ninguém fizer, viram problema, então Natsumi acredita que esse é o talento dele. E acredita que se ele acrescentar a habilidade de conquistar a confiança das clientes, com certeza vai se tornar um BA ainda melhor. Então Natsumi continua deixando o jovem atender as clientes sozinho, porque o que ele pode fazer é criar oportunidades para ganhar experiência. E ele deixa nas mãos dele justamente a cliente mais fiel, mostrando que realmente está confiando no rapaz. A cliente sai satisfeita. Logo depois, entra na loja uma cliente nova, só que um ponto importante é que ela demonstra nervosismo. E isso deixa Oshina mais confiante, como se ele se sentisse mais à vontade. No final, a cliente fica muito satisfeita com a maquiagem. Além disso, antes de ir embora, ela pede que na próxima vez, quer voltar e ser atendida por ele. Oshina fica muito surpreso e emocionado. Ele está começando finalmente a conquistar a confiança das clientes. Como ele foi tão bem, Natsumi o convida para participar do evento de amanhã também. Nesse mesmo dia, Natsumi recebe uma notícia de Sahashi. A musa vai se casar. Eles vão fazer um ensaio de noiva para revistas e anúncios na mídia, e a Ron foi contratada para cabelo e maquiagem, e ela pediu especificamente por ele. Ela também pediu que Natsumi entrasse para a equipe do projeto. Em casa, ele conta mais os detalhes. Depois que ela viu o post dos dois, decidiu que queria Natsumi também. Toda uma equipe é contratada para criarem com perfeição, desde o figurino até a maquiagem, e Natsumi assume a função de organizar informações, repassar decisões para Sahashi e ajudar a manter o projeto funcionando dentro do prazo. O clima é de responsabilidade real, com pressão de prazos e participação de profissionais externos. Durante a preparação, Natsumi apresenta a Lisa um item de maquiagem pensado para o ensaio e percebe uma contradição importante. A imagem pública dela segue um estilo urbano e mais marcante, mas o gosto pessoal é romântico e feminino, principalmente na escolha do vestido. Lisa comenta que gostaria de unir o vestido ideal com sua marca favorita Ron, e Natsumi entende que ela quer se mostrar de forma mais autêntica no ensaio. Um imprevisto muda o planejamento e faz o projeto praticamente recomeçar. O problema afeta o vestido e, como consequência, toda a direção criativa precisa ser revista, deixando a equipe apreensiva. Enquanto os outros entram em desespero, Natsumi adota uma postura diferente, pensando como atendente de loja, ouvir a cliente e ajustar a proposta. Ele conversa com Lisa como faria em um atendimento real, perguntando o que ela realmente deseja, lembrando a ligação emocional dela com a marca e tentando encontrar uma solução que preserve a imagem pública sem apagar a pessoa por trás dela. Ao descobrir que Lisa admira Ron desde a época de estudante, Natsumi se envolve ainda mais, tanto profissional quanto emocionalmente, e apresenta uma proposta para essa etapa final, demonstrando sua capacidade fora do ambiente da loja e provando seu valor em um projeto maior. Natsumi e Sahashi voltam para casa depois de beber. Ele fala animado sobre a experiência de trabalhar com gente de fora e sobre perceber como muitas pessoas se movimentam para que um projeto funcione, mas Sahashi, ao contrário do habitual, permanece mais quieto, respondendo de forma curta, e Natsumi estranha o comportamento. Ao chegarem em casa, Sahashi o agarra e pede para ser elogiado, dizendo que se esforçou e quer reconhecimento. Natsumi tenta manter a calma,
mas acaba entrando na situação e começa a elogiá-lo sinceramente. Sahashi pede mais elogios repetidamente, demonstrando carência afetiva, e Natsumi continua destacando qualidades como dedicação, competência e cuidado. A conversa evolui para confirmações emocionais. Ele pergunta se Natsumi o ama e o que exatamente gosta nele, e Natsumi responde listando características positivas, reforçando o vínculo entre os dois. Em seguida, Sahashi admite que tem medo de se afastar e de ficar longe, revelando insegurança. Depois puxa Natsumi para o sofá e o beija, transformando a conversa em um gesto direto de afeto e reafirmação do vínculo entre eles. No dia seguinte, Natsumi conversa sobre a postura de Sahashi, acredita que ele agiu daquela forma porque estava bêbado, e comenta que quando estiver em Paris, onde precisarão manter um relacionamento à distância, não poderá cuidar dele pessoalmente caso precise. Então quer que ele prometa que tomará mais cuidado enquanto estiver longe, e Sahashi promete sem questionar. No trabalho, Natsumi passa a conquistar cada vez mais espaço dentro do projeto, mostrando iniciativa, sensibilidade e capacidade de adaptação diante dos imprevistos. O resultado aparece quando Yumihara demonstra grande satisfação com o vestido e com a direção final do ensaio, sentindo que conseguiu expressar sua identidade de forma verdadeira. Ao descobrir que a solução e a ideia por trás do conceito partiram de Natsumi, ela se emociona e reconhece o cuidado dele em equilibrar a imagem da marca com seus sentimentos pessoais, reforçando a confiança no trabalho dele. Depois de todo esse alvoroço, os dois planejam fazer uma viagem para tentar equilibrar a carreira profissional com o pessoal, na tentativa de fortalecer o relacionamento. A ideia é ir para um resort de águas termais, e Natsumi fica muito animado, porque faz um bom tempo que não viaja e quase não sai do Japão. Durante o passeio, Natsumi fica imaginando o quanto Sahashi é gentil e diz "eu te amo" do nada, então decide que também quer dizer isso por conta própria. Mas no momento em que tenta, é interrompido pela chegada das comidas. Depois de provar várias coisas boas, ele finalmente decide confessar seus sentimentos, mas algumas garotas entram no restaurante e ele perde a oportunidade novamente. Depois, os dois vão a um templo e fazem as tradições do lugar. Sahashi fica bem cansado com a viagem, enquanto Natsumi continua cheio de energia, dançando pelo quarto segundo Sahashi, parecendo uma criança. Mesmo assim, Natsumi ainda planeja fazer algo antes do jantar e sugere ir ao banho público, mas Sahashi não gosta da ideia e acha melhor usarem o banho do quarto. Quando Natsumi insiste, Sahashi tenta convencê-lo a ficar, dizendo que já conferiu na recepção e há um grande grupo de excursão usando o local. Então pede que ele espere até todos saírem para o jantar. Sahashi demonstra claramente ciúme só de imaginar Natsumi no banho com outras pessoas. Mais tarde, quando o local fica vazio, os dois finalmente vão ao banho público, e Natsumi já fica animado para conhecer também um onsen. Depois disso, Sahashi, completamente cansado, diz para si mesmo que está acabado. Quando Natsumi percebe novamente que é o momento de dizer aquilo, outra vez é interrompido por algumas meninas. Quando voltam ao quarto, Natsumi percebe que o fato de o namorado dele estar tão cansado não é tanto pela viagem, mas por causa dos treinos e eventos dos quais ele participa constantemente. Depois ele pergunta se tem algum lugar que Sahashi gostaria de ir, ele dá a mesma resposta de antes. Ele quer ir onde Natsumi quiser ir e comer o que Natsumi quiser comer. Em seguida, Sahashi fica todo carente, querendo atenção, carinho e beijos, mas Natsumi não dá uma folga. Ele lembra que ainda não foi a um banho ao ar livre, então Sahashi é levado novamente e até pergunta por que ele precisa tomar banho tantas vezes. Natsumi entra em um momento de reflexão, se perguntando quando poderão fazer isso novamente, e pensando que talvez possam viajar de novo quando Sahashi voltar para o Japão. Quando está prestes a dizer "eu te amo", o namorado o interrompe e diz a frase primeiro, como tantas outras vezes. No dia seguinte, o passeio continua. Eles vão a uma colheita de frutas e depois a uma loja para comprar algumas lembranças da viagem. Natsumi entrega ao namorado um presente, uma xícara para que ele possa levar para Paris, mas no final, quem é surpreendida é Natsumi, com Sahashi dando ideias para comprarem alianças para que mesmo separados não se sintam sozinhos. Apesar de os dois serem bastante diferentes e brigarem muito, Natsumi confessa que está muito feliz de estar ao lado dele. Eles andam de mãos dadas até que ele para, e finalmente diz "eu te amo". Sahashi fica tão feliz que pede para ele repetir e também confessa que o ama muito. Faltam 6 meses para Sahashi deixar o Japão. Alguns dias depois da viagem, ele avisa que sua data de partida para Paris já foi definida. Natsumi fica surpreso, mas já sabia que esse momento iria chegar, então já está conformado.
Sahashi tira as medidas do dedo do namorado para comprar as alianças, mas deixa claro que também quer algo dele. Natsumi pensa em comprar brincos, mas imagina que pedir para ele furar a orelha é pedir demais, só que Sahashi aceita sem hesitar, dizendo que quer algo que prove que ele pertence a Natsumi. Natsumi até pede para ele pensar um pouco mais sobre isso, mas ele já tomou sua decisão. Hoje Sahashi está em Osaka a trabalho. Enquanto isso, Natsumi compra o brinco com design simples e pretende entregar quando o namorado voltar. No dia seguinte, o irmão de Sahashi o aborda e o leva para longe sem aviso prévio. Enquanto Sahashi corre para ver o parceiro, Natsumi avisa que não pode esperar por ele, porque o irmão apareceu e o levou para casa. Tema o levou porque planeja fazer uma festa de família e gostaria que Natsumi participasse, pois, caso ele fosse, Sahashi também iria. Outra pessoa que Natsumi conhece é o pai de Sahashi. Diferente do filho, ele é mais extrovertido, brinca com Natsumi e o provoca, enquanto Sahashi, preocupado, vai atrás dele. Tema tenta se explicar, dizendo que foi pegar chá e quando voltou, Natsumi já não estava mais lá, e que provavelmente o pai deles o levou para algum lugar. Quando finalmente voltam depois de uma longa conversa, Sahashi tira Natsumi de perto do pai, pega a mala e pede para irem embora imediatamente. Além disso, ameaça tanto o pai quanto o irmão para que não se aproximem de Natsumi novamente. No caminho para casa, Natsumi leva uma bronca. Sahashi diz que ele é muito fácil de se aproveitar e que precisa ficar mais atento. Depois confessa que veio correndo só porque queria vê-lo mais cedo e pede desculpas, dizendo que sempre perde a cabeça quando sua família está envolvida. Em casa, fala sobre um evento envolvendo uma marca que o pai fundou e diz que por ordem de Emma, ele precisa participar. No dia seguinte, Sahashi deixa bem claro que se o pai dele se aproximar de Natsumi, ele deve se afastar imediatamente. No trabalho, porém, quem aparece como cliente é exatamente Hiroki, procurando perfume. Em outra ocasião, Natsumi poderia se afastar, mas agora ele é um cliente, então não pode simplesmente ignorá-lo. No entanto, outra pessoa aparece chamando por ele, a senhora Tsukimura, que já tinha um horário marcado, e por enquanto, Natsumi consegue se livrar da situação. Mas no final do expediente, ele é pego de surpresa e dessa vez, não consegue escapar. Sahashi fica ocupado no trabalho, tendo que refazer um vídeo de maquiagem. Nanjo provoca, dizendo que ele deveria estar com Natsumi, já que a data da viagem está próxima. Mas Sahashi responde que é exatamente por isso que está focado no que pode fazer agora, porque quer ficar com Natsumi no futuro. Natsumi está em um restaurante com Hiroki, cansado e sentindo que sua energia está sendo sugada. Hiroki se diverte com a situação e já planeja sair com ele novamente no dia seguinte. Natsumi pergunta se ele realmente não se importa sobre ele e com o filho. Hiroki diz que não, e ainda confessa que procurou saber sobre Natsumi através de Tema, porque estava curioso para saber que tipo de pessoa namoraria alguém como Sahashi. Ele questiona o que há de tão bom nele, dizendo que ele é frio e entediante. Natsumi rebate, afirmando que isso não é verdade. Diz que Sahashi é muito competente, se esforça muito, é calmo e se preocupa com todos ao redor. Além disso, agora ele está se dedicando ao sonho de se tornar o principal maquiador da Ron no Japão. Hiroki afirma que o filho tem uma mentalidade limitada e que está se restringindo demais, dizendo que se realmente fosse sério, já teria ido para Paris. Ele ainda sugere que Natsumi se demita e vá trabalhar na empresa dele. Natsumi decide falar sério e pede para ele retirar o que disse, mas não consegue terminar a frase. Ele fica abalado ao ouvir Hiroki falando mal do namorado e depois desabafa com Sahashi, dizendo que o próprio pai o menospreza completamente. Com isso, Sahashi descobre que ele voltou a se encontrar com Hiroki e fica chateado novamente. Então, ele deixa claro que Natsumi não deve se envolver com ele. Hiroki e Sahashi são como água e óleo, não dá para se misturar. Natsumi expressa o quanto está chateado com o que o pai dele disse, pelo desprezo que ele demonstra em relação ao trabalho de Sahashi, e não entende por que ele está tão calmo em relação a isso. Sahashi responde que já conhece o pai e sabe como ele é, mas o que mais o irrita é ver Natsumi bravo por causa dele. Diz que deixar Natsumi bravo é responsabilidade dele, por isso não quer que ele fique bravo com mais ninguém além dele. Depois, os dois planejam ficar tranquilos no dia seguinte, já que é a folga deles, mas Sahashi acorda com uma chamada do irmão. Ele ignora, mas Tema decide ligar para o celular de Natsumi e pede ajuda. Quando chegam lá, Tema conta que o pai tem outro projeto além da marca, mas a empresa parceira desistiu naquele dia. Trata-se de um evento de fotografia para crianças, onde elas podem escolher roupas diferentes, arrumar o cabelo,
fazer maquiagem e depois um fotógrafo profissional tira fotos delas. O problema é que não conseguiram encontrar maquiadores substitutos. Hiroki chega todo entusiasmado falando com Natsumi, mas o filho entra logo na frente, impedindo qualquer aproximação. Hiroki comenta sobre cancelar o evento justamente por não ter maquiadores, mas por ironia do destino, o próprio filho, que é maquiador, propõe ajudar ao lado de Natsumi para que o evento não seja cancelado. Os dois levam a equipe de maquiagem da ROM para ajudar também. Enquanto isso, Natsumi pede para Hiroki observar bem o trabalho do filho. As crianças se vestem como seus príncipes e princesas favoritos, e o evento de fotografia se torna um grande sucesso. A partir disso, o pai passa a ter uma visão diferente de Sahashi. Mais uma vez, Natsumi pede para ele retirar o que disse no dia anterior. Ele afirma que o que aconteceu naquele dia, com todos da ROM ajudando, é prova de todo o esforço que Sahashi fez até agora. Mesmo que seus padrões de sucesso sejam diferentes, ele não quer que Hiroki menospreze a dedicação de Sahashi, pois ele é a pessoa mais incrível para ele. Por isso não pode simplesmente ignorar quem fala dele com desprezo, mesmo que seja da família. Hiroki admite que Sahashi encontrou um ótimo parceiro e diz que entende o que Natsumi quis dizer, por isso retira o que disse antes. Ele confessa que achava que o filho era apenas um cara quieto, frio e sem graça, mas no fim percebe que ele é muito competente. Algum tempo depois, Hiroki e Tema se preparam para voltar para Nova York no dia seguinte. Eles ficam reunidos revendo fotos de família. Durante esse momento, Hiroki comenta que, de qualquer forma, Natsumi o odeia, mas Natsumi explica que não é isso. Ele só não consegue ficar calado quando alguém menospreza Sahashi. Diz que se alguém fizer isso, ele vai defender, porque escolheu estar ao lado dele e se comprometeu com isso, e é só isso. Tema fica tão emocionado com a cena que sai chorando, dizendo que aquilo parece uma reunião de família, e até sugere tirar uma foto. Sahashi então tem a ideia de tirar várias fotos apenas com Natsumi, aproveitando o tempo que ainda tem juntos. Em seguida, Natsumi entrega o brinco para ele usar em Paris, e já com o acessório, eles tiram mais uma foto juntos. Para eles, o tempo passa rápido. Sahashi vai para Paris no mês seguinte, e o tempo que passam fora do trabalho é dedicado a cuidar um do outro. Natsumi fica tão ansioso para receber a aliança que nem consegue dormir. Em uma campanha de primavera, Sahashi é chamado para trabalhar um dia ao lado de Natsumi, e eles pretendem conquistar o primeiro lugar em vendas. No final, conseguem o melhor resultado entre todas as lojas da ROM. Chega o dia de Sahashi fazer as malas. Natsumi deixa claro que estará lá quando ele voltar e que vai evoluir tanto no trabalho que talvez ele nem o reconheça. Então, Sahashi mostra as alianças e faz uma declaração. Diz que Natsumi é gentil e muito confiável, que sempre coloca os outros em primeiro lugar e que por isso, o admira muito. Afirma que esse lado de Natsumi já o salvou mais vezes do que consegue contar e que a partir de agora, continuará encontrando novos motivos para admirá-lo. Diz que sempre vai pensar em como é sortudo por tê-lo conhecido e que vai se esforçar para ser alguém que também o faça se sentir assim. Como Natsumi o faz feliz, ele promete se esforçar da mesma forma para garantir que ele também se sinta assim. Mesmo que fiquem separados por um tempo, promete que nunca vai fazê-lo se arrepender disso. Então pede para que Natsumi fique ao lado dele e diz que o ama. Em seguida, coloca a aliança. Natsumi também se declara, dizendo que Sahashi pode ser difícil às vezes, mas que também é extremamente confiável, e que ele sabe disso melhor do que ninguém. Diz que muita coisa pode acontecer no futuro, mas que sabe que eles vão ficar bem enquanto estiverem juntos. Em seguida, coloca a aliança no dedo de Sahashi, e os dois se beijam intensamente, como se estivessem tentando transformar aquele momento em algo que pudesse durar mesmo depois da despedida. 6 meses depois que Sahashi foi para Paris, Natsumi está focado no trabalho, e a loja já recebeu alguns consultores de beleza iniciantes. Natsumi e Sahashi se falam sempre que tem tempo, e continuam esperando pelo dia em que poderão se encontrar novamente.